Olá, tudo bem com você? Meu desejo esse dia é que Deus te abençoe grandemente, que seja derramada sobre a sua vida toda sorte de bênçãos. Amém? Que a graça do Senhor te alcance, permita que a graça do Senhor te alcance e transforme a sua vida. E além disso, eu tenho uma pergunta para você. Qual é a sociedade mais organizada no mundo? Deu tempo de pensar? Você imagina que somos nós, seres humanos? Não, são as formigas. As formigas têm um grau de organização tremendo e um grau de hierarquia dentro da sua população fantástico. Além do que, eles são muito mais populosos do que nós sobre a face da Terra. Eu estou aqui, você pode não estar notando, mas eu estou em cima de um caminho de formigas. Em cima de um grande formigueiro. Embaixo de mim existe aqui uma cidade de formigas. Pude notar isso dentro de todos os caminhos que foram sendo construídos. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração de refletir uma palavra nesse sentido. O caminho que nos leva à paz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ande após mim no caminho. O caminho de Emaús, aonde os dois discípulos estiveram com Jesus o tempo todo. Quantas vezes a Bíblia nos traz a passagem, o termo escrito caminho? Meu irmão, não é à toa. Não é à toa que Jesus nos ensina a trazer caminhos. Nesse vídeo aqui do lado você vai notar que existe o buraco de um formigueiro. E nesse buraco de formigueiro existem vários caminhos que saem e se ramificam, mas que se encontram no buraco desse formigueiro que vai para debaixo dessa terra. Assim é a nossa vida com Cristo. Muitos caminhos nos são apresentados, muitos caminhos nos desviam durante a nossa jornada, mas nós devemos encontrar o caminho perfeito. Eu pude notar que no caminho das formigas, toda a trilha, todo o caminho que elas passam é um caminho limpo, é um caminho que elas limparam antes de trilhar sobre eles. E existem algumas perdidas, aleatórias. Vamos dizer que 5% delas estão perdidas ao longo desse caminho. E eu pude notar uma grande dificuldade em carregar folhas, em se encontrar no caminho, elas perdem a direção, mas elas estão ali com a folha no braço, nas costas, carregando uma folha para o seu alimento, achando que aquele alimento pode ser o que vai suprir a necessidade dela, no inverno que está para chegar. Mas não supre. As formigas, elas têm um senso de organização tão grande que todas elas se unem para poder conduzir o alimento para dentro desse formigueiro, e no inverno elas vão fechar esse formigueiro e vão ficar ali, passando todo o inverno juntas, se alimentando desse alimento que todas elas juntas conseguiram contribuir para que fosse um inverno com fartura, com bonança, né? Então no verão eles trabalharam para no inverno elas ajuntarem. E no reino de Deus não é diferente, meu irmão. No reino de Deus, Jesus, ele sempre nos orienta a um caminho perfeito para as nossas vidas, um caminho sem ganância, um caminho sem vaidades, um caminho onde a gente não pense somente em nós e não nos traga solidão, mas nos traga sempre a presença de Deus e a presença de outros que Ele nos envia. A todo momento Deus nos envia pessoas, nos envia ajuda, para que nós possamos trilhar um caminho perfeito, um caminho de paz, um caminho de harmonia, mas nós buscamos um caminho solitário. Muitas vezes nós saímos do caminho onde Jesus nos coloca na trilha e nós buscamos um caminho da ganância, um caminho da vaidade. Salomão disse isso, o trabalho em excesso, a busca em excesso desenfreado pelas riquezas, que a riqueza é um dom de Deus na vida do homem, a busca por ela sem pudores, sem nenhuma... sem princípios cristãos ou princípios bíblicos, isso nos atrapalha, porque isso nos destrói, isso nos afasta da presença de Deus. Então a reflexão que eu trago para nós hoje, nesse dia, meu irmão, vamos pegar o exemplo das formigas. Qualquer formigueiro que você olhar, você vai ver isso, essa organização. Elas não sabem ler, elas não sabem escrever e muito menos têm a Bíblia, mas elas têm o instinto de Deus na vida delas. Vamos seguir o caminho delas, vamos buscar a paz, vamos buscar fazer aquilo que Deus nos orienta pelo caminho que Ele nos orienta, que é sempre o caminho de Jesus. Não busque as suas alternativas, busque as alternativas de Deus. Que o seu instinto espiritual esteja ligado e aonde Deus te enviar que você vá. Se não é para ir, não vá. Se é para ir, caminhe.
faça o que vier para fazer as suas mãos, que Deus te mandar. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por Ele colocar em nossos corações essa organização espiritual e que nós possamos ter esse discernimento na nossa jornada e no nosso dia a dia. Um grande abraço e até mais.